Hoje no Brasil, nem 5% dos líderes estão ativos no LinkedIn. Quando você fala líderes, o que você se refere? Eu falo CEOs, eu falo empreendedores. O principal líder da companhia. Mas você acha que às vezes não fica muito no nível do corporativismo, LinkedIn? Se você seguir pessoas que falam nesse tom pasteurizado, sim, você vai construir uma reputação a partir do momento que você agregar valor à rede. Não se esqueça disso. Seja por meio do seu conhecimento, seja por meio dos seus comentários, do que você agrega. Quando o empreendedor aparece, o engajamento é infinitamente maior. Por isso que hoje, Lucas, quando alguém virar para mim e falar, Mari, cuida do LinkedIn da minha empresa, cuido. Quem é o porta-voz? Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não é convidado. Não é convidado, essa é boa. Se você não é convidado pra nada, você tem um sério problema de posicionamento. Olhando para todas essas contas que você atende, qual você acha que é talvez o maior gargalo desses profissionais olhando para o LinkedIn? Tempo. Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca. Hoje eu estou aqui com uma convidada que tem muito para agregar aqui no nosso papo, falando sobre branding, marca pessoal. Eu estou aqui com a Mariana Mello, executiva de vendas e marketing com mais de 25 anos de experiência e uma trajetória inspiradora. Depois de mais de 2 décadas na indústria da hospitalidade e turismo, ela decidiu empreender e fundou a Aira Consultoria de Vendas e Posicionamento. O que é isso? É uma agência especializada em LinkedIn e Storytelling estratégico. E tem mais, em 2024, ela foi reconhecida como LinkedIn Top Voice e se tornou uma referência no Brasil quando o assunto é posicionamento de marca e autoridade profissional. Que currículo extenso que você tem, uma baita apresentação. Então, fica à vontade, o espaço é seu e já agradeço por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente para conversar. Querido, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, primeiramente. Nossa, estou honradíssima com o convite mesmo. E vamos conversar sobre a importância do branding estratégico pessoal. Com certeza. Vamos conversar, acho que nesse papo a gente tem que abranger não só a importância dos profissionais que hoje estão empregados, e aqui a gente vai falar sobre empregabilidade, a manutenção da empregabilidade, e também para os empreendedores, como é importante hoje os empreendedores estarem à frente dos seus negócios, até para você atrair mais negócios. Com certeza, eu já vou expor aqui os bastidores, tá? Que a gente começou a falar aqui sobre LinkedIn, e algumas pessoas aqui da minha equipe já falaram assim, nossa, mas eu não uso, eu já vou baixar agora. Como que começou a sua história com o LinkedIn? E aí eu acho que você pode puxar um pouco uma coisa que chamou muito a atenção para mim, que é essa sua experiência na parte da indústria da hospitalidade e turismo. Perfeito. Começando lá do começo da minha formação, a minha primeira formação foi em turismo. Eu entrei na faculdade em 2002. Era um tempo em que o governo federal estava fazendo um grande incentivo para estudantes do ensino médio começarem a estudar, que é uma área muito importante da economia. Para você ter ideia, hoje no Brasil estima-se que 10% de todo o PIB nacional venha da indústria de hospitalidade, turismo e serviços. 10%? 10%. E no mundo é muito maior, muito maior. Eu lembro que eu falava em 2015 que em 2025 a gente ia, a indústria de hospitalidade e turismo ia ser a indústria mais importante do mundo e de fato ela é. Nossa, eu achei até um número baixo, sabia? 10% isso no Brasil. Eu imaginava que fosse maior, talvez, ou deveria ser maior, né? Mas é muito maior que outros segmentos, por exemplo, como vestuário. É muito maior do que outros. Sim. E é interessante pensar, porque a gente está falando de serviços. Claro. E o Brasil ainda, sendo muito sincera com você, engatinha quando o assunto é turismo. A gente não fala sério. Aqui na América do Sul a gente tem países muito menores em termos de PIB, de importância, de relevância do continente, que tem uma presença internacional muito mais efetiva que o Brasil. O Peru, por exemplo. E o que você acha que é um fator principal para o Brasil ainda estar engatinhando nesse setor? Prioridade.
É prioridade. Bem, mas voltando ao ponto pra gente não fugir do assunto, eu trabalhei 25 anos nessa indústria até a pandemia. Então, antes da pandemia, meu último emprego na indústria, eu era diretora de vendas da Decolar.com, essa gigante brasileira que agora foi comprada pela Pozos, que é a dona do iFood, por exemplo, a dona da OLX, é gigantesca, que está chegando com tudo no Brasil. E veio a pandemia e fez uma devastação no meu mercado. Chacoalhou o mercado. Muito. Eu lembro que nós íamos começar um trabalho muito importante no ano de 2020, no segundo semestre do ano de 2020. Já estava com equipes, né, budget definido para contratação de equipe, para a gente desvincular um pouco da Argentina, porque o centro, né, o headquarter da companhia ficava na Argentina, a gente ia trazer uma galera para o Brasil, porque o Brasil representava 40% da venda regional de 17 países. E foi uma loucura, porque o mundo parou. Parou. E eu me lembro que eu tive que demitir a minha equipe demitida. Caramba. Foi bem pesado. E aí, Lucas, o que aconteceu? Eu não tinha um mercado para voltar. Imagina que você foi demitido, você vai ligar para seus amigos e fala, gente, estou disponível no mercado. Todos os meus contatos de 20 anos de carreira, todo mundo sendo mandado embora. E todos no mesmo setor? Sim, o setor de hospitalidade como um todo. Não só o setor de serviços, mas de aéreo, hospedagem, passeios, ele parou. Parou, ele estagnou. Ninguém tinha trabalho. Ninguém estava viajando. E foi um momento que eu lembro que foi muito importante. Eu estava na praia isolada com os meus pais. E o meu pai olhou para mim e falou o seguinte, baixinha, você precisa entender a nova dinâmica do mercado, porque o mercado vai se remodelar e você precisa seguir o dinheiro. E naquele momento, várias empresas precisavam se digitalizar a toque de caixa. Sim. Como eu vinha de uma empresa totalmente digital, acho que o maior e-commerce do Brasil naquela altura, meu pai falou, você tem um valor muito importante a agregar. Segue o dinheiro. As startups estavam recebendo grandes aportes, grandes quantias de dinheiro para ajudar as empresas grandes, principalmente, a se digitalizarem. A toque de caixa. Eu abri a minha empresa e eu comecei a prestar consultoria para uma PropTech, que a gente fala, que é uma empresa do mercado imobiliário que estava remodelando o modelo de negócio, saindo do short stay, que são as estadias curtas, para long stay. Comecei ali. Depois eu fui para uma outra empresa parecida com essa. Depois eu fui contratada para uma empresa de live commerce. Eu voltei a trabalhar numa fintech. Nesse ano, foram até eu fundar a área, na verdade eu fundei a área e foquei mais nas consultorias de venda. Mas, porque se você tem uma venda de veia fortíssima, né? Eu sou de vendas. Sim. Aqui, se você ficar aqui, eu vou te vender o que você quiser. Eu te vendo, eu venho do comercial. O meu background é de vendas, sempre foi de vendas, sempre foi comercial e muito relacional. Em 2022, por coincidência, eu fui convidada para ser LinkedIn Creator. O que é LinkedIn Creator? Uma equipe de editores do próprio LinkedIn me convidaram dizendo, você já presta um serviço para sua comunidade, você já escreve, eu escrevo para o LinkedIn desde 2015. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se você já era ativa há muito tempo no LinkedIn. Eu não era tão ativa, mas eu sempre escrevia. Sabe por quê, Lucas? O ato de escrever sempre foi uma cura para mim. Legal. Eu sempre amei escrever. Sempre, sempre. Então eu sempre escrevia minhas percepções, eu sempre lia coisas que estavam acontecendo lá fora e tentava traduzir como é que isso ia respingar aqui no Brasil. Eu não fazia tantos. Desde 2015 até 2022, por exemplo, em 7 anos, quando eu fui convidada, eu tinha cerca de 100, 110 artigos originais do LinkedIn. Se você parar para pensar, não são tantos assim. Não era um por semana, por exemplo. Fazia um a cada mês, às vezes um a 20 dias, mas eu sempre escrevia, eu sempre estava ali. Eu sempre gostei, isso sempre me faz bem. E, na verdade, eu só escrevi aquilo que eu estava estudando, tá? É uma coisa minha. Mas esse convite me aproximou de uma comunidade de criadores muito legais aqui no Brasil, de diversas áreas. E isso me deu um gás para escrever cada vez mais, para produzir diferentes formatos de conteúdo. E eu me entreguei ao LinkedIn. No sentido, isso vai ser parte do que eu vou fazer a partir de agora. E eu vi, num curto espaço de tempo, quando eu passei a me dedicar, como várias oportunidades de negócios começaram a bater na minha porta. E uma pergunta bem pessoal mesmo, porque em 2018
Eu tinha LinkedIn, não era ativo e não entendia a importância que essa rede social já tinha, né? Qual que era a sua percepção em relação ao consumo do conteúdo dentro da plataforma e se ela mudou muito pro que a gente tem atualmente? Mudou muito. O LinkedIn antes era visto como uma plataforma de busca de emprego. Tá? Eu lembro quando eu comecei a escrever meus primeiros artigos, eu ainda ouvi piadinha no elevador. E aí, Mari, tá buscando emprego? Eu vi, isso ainda acontece, tá? Algumas empresas ainda pensam assim, mas lá atrás isso era ainda mais frequente. A gente tá falando de 7 anos atrás, né? Muita coisa mudou. E aí eu falei, cara, na verdade não. E aí eu lembro uma vez que aquilo foi crucial pra mim. Eu tava numa reunião e aí um diretor que não era da minha área, ele falou, sabe quem entende desse assunto? Que tá vindo pra cá, esse conceito omnichannel. Sabe aquela menina Mariana do Nacional? Trabalhava na CVC. Fala com ela, porque ela tá... Eu li um artigo dela, eu não entendi o conceito, ela vai explicar pra gente. E aí eu lembro que me chamaram na sala da diretoria com o CEO. Eu entrei e expliquei o conceito de omnichannel pra eles. E eles falaram, nossa, que legal. Você tá estudando sobre isso? Eu falei, eu gosto muito de ler. E eu acabo escrevendo aquilo que eu tô lendo até por uma forma de aprendizado. Eu tenho dislexia. E uma das formas de eu maturar o meu conhecimento é escrevendo e ensinando. Muito bom. Então, foi uma forma que eu aprendi. Eu sempre escrevi muito. Eu lia, tinha que escrever, porque era a forma que eu tinha, que eu aprendi a estudar. E ali, todo mundo, ela não tá procurando emprego. Ela tá compartilhando conhecimento. Isso é muito legal. E eu virei referência na área de turismo. Uhum. Tanto que quando tinha feiras aqui no Brasil, eu já era convidada para palestrar. Que legal. Eu já virei meio que referência ali na comunidade dos profissionais de turismo. E vamos combinar? Acho que nem 20% desses profissionais tinham LinkedIn. Na época de 2018? Não tinha. E o LinkedIn foi ganhando uma projeção muito grande. Para você ter ideia, no mundo tem mais de 1 bilhão de usuários. No Brasil, são 75 milhões de contas, sendo que 62, 63 milhões são ativas. Tá. Você tem ideia de quantos por cento dessas contas produzem conteúdo com regularidade? Menos de 5%? 1%. 1%. Então você tem uma plataforma com 63 milhões de pessoas ativas e nem 1% dessas pessoas produzem conteúdo com regularidade. O que isso diz pra gente também? É um alerta, né? O mercado não está saturado da produção de conteúdo dentro da plataforma. Isso do ponto de vista de um criador de conteúdo, tá? E eu vejo também que muita oportunidade. Posso te contar outra coisa que você vai se surpreender? Fala. Hoje no Brasil, nem 5% dos líderes estão ativos no LinkedIn. Quando você fala líderes, o que você se refere? Eu falo CEOs, tá, e eu falo empreendedores. O principal líder da companhia. O principal porta-voz das companhias Sim. do Brasil hoje, somente 5% deles estão presentes no LinkedIn. 95% dos nossos líderes não se posicionam. Isso é muito alarmante porque nós estamos num momento intrageracional muito importante no mercado. É a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas. A geração alfa já está chegando no mercado como menor aprendiz. Sim. Com 14, 15 anos. E a gente tem ainda os baby boomers nos conselhos, como CEOs e tudo mais. Então você tem aí 4 gerações trabalhando junto. Qual é a nova geração de consumo que está chegando? A geração, a minha, você ainda é uma depois da minha. Eu sou geração millennium. A minha geração está chegando agora nos grandes cargos, né? Executivos, diretorias executivas, C-level e tudo mais. A próxima geração de consumo é a geração Z. A geração Z, ela quer saber quem está por trás da marca. Ela quer saber qual é o valor dessa empresa. Porque se ela não corroborar com esse valor, ela não vai consumir daquela marca. Ela tem valores muito fortes. Se você hoje é empreendedor e pretende ter uma empresa por pelo menos 20, 25 anos daqui para frente, você precisa começar a conversar com essa geração. Sim. Porque em pouquíssimo tempo, essa geração vai ser o seu cliente. Exato. Então, como que hoje,
Te pergunto. Essas pessoas não estão enxergando que ali na esquina, quando eu falo ali na esquina, é 2030, vai mudar totalmente a forma de consumo. E cadê esses líderes se posicionando agora? E já tem pesquisas dizendo que quando os CEOs e os líderes aparecem, as vendas e o engajamento dessas contas passam de 30% de crescimento. Só pelo fato do CEO aparecer. Você coloca isso a nível de 5 anos, que é crescimento 30% esse ano, 30% no ano que vem. E vai, né? E junto com isso, é uma camada que eu quero entrar com você agora, que é sobre o posicionamento. O posicionamento, ele é uma construção, ele é essa sementinha que a gente vai plantando diariamente. E como que você pode ajudar hoje esses empreendedores, não só no LinkedIn, mas até em outras redes, né? Como que você consegue ajudar esse empreendedor? A minha consultoria hoje, ela consiste no mapeamento da jornada, é o primeiro passo que eu faço, porque raramente você vai ver um perfil no LinkedIn que consiga transmitir toda a genialidade de uma carreira. Normalmente você vê perfis muito protocolares, muito formais, que não mostram a verdadeira autenticidade e a personalidade daquela pessoa. Sim. O que eu tento fazer, a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes é: você é filho de quem? Eu quero entender a trajetória desse cliente, eu quero entender o que fez, eu quero entender o passado, eu quero entender o presente e projetar o futuro. No Brasil, infelizmente, nós não costumamos pensar no longo prazo. Nós não nos damos a esse luxo, porque eu não julgo também, não dá. A realidade já é forte o bastante para prender a gente estocado aqui. E as nossas decisões ainda são tomadas olhando para o retrovisor e não olhando para frente. Eu até lancei faz pouco tempo, um vídeo falando: precisa-se de novos futuristas, porque o futuro se projeta baseado em dados futurísticos. Você precisa entender o que vem pela frente e não é olhando no retrovisor que você vai conseguir. Tem metodologia, não vou me aprofundar nisso, mas é importante a gente ter. Mas o posicionamento, ele é uma construção diária. Não existe uma construção, especialmente na rede que eu mais domino, que é o LinkedIn, você não consegue patrocinar posts que não sejam empresariais, corporativos de empresas. Não existe um post seu, você ir e patrocinar. Não. Pode ser que no futuro venha, mas ainda não tem. E é uma rede que ele pede para você interagir. Sim. Então, se você nunca usou o LinkedIn, Mari, por onde eu começo? Pelo seu perfil. O seu perfil é o seu cartão de visita. Não é um currículo seu, né? Não. É um cartão de visita. Cartão de visita. Muito mais do que mostrar as tarefas que você executava, quando você for descrever o que você fazia naquela empresa, descreva o valor que você agregou àquela empresa. Em primeira pessoa. Sim. Não precisa ser em bullet points. Legal. Então, eu adoro quando eu leio um LinkedIn em que a pessoa diz por que ela foi contratada. Então, por exemplo, eu fui contratada pela CVC Corp no ano de 2015 para iniciar o projeto de transformação digital da companhia. Trabalhei por 3 anos e 10 meses. Atingi crescimento bruto de tantos por cento. Minha equipe começou em tanto, eu expandi para tanto. Quando você explica o que você foi fazer nessa empresa, a sua história se torna muito mais interessante. E aqui entram técnicas storytelling. Claro. Isso é super importante. Mais do que dizer, elaboração, responsável por, atuei no... Não, conta a tua história. Por que você foi fazer lá? Por que te contrataram? Então, quando você lê a trajetória de uma pessoa, fica muito claro a ascensão ou até a trajetória dela, claro. Porque as carreiras não são ascensão, né? Sempre em ascensão. Às vezes você cai, às vezes você vai, você enrola. Peraí, empreendi, voltei. E tá tudo bem. Mas depende de como você conta uma história. E a importância de contar uma boa história. Então, primeiro ponto. Tenha um perfil que agregue e que conte a sua trajetória. O próximo ponto é: não sei o que postar. Então, comente. Entre, converse, abra portas, É porque conecte-se. O LinkedIn, ele tem algo diferente de outras redes sociais, Totalmente. né? Que quando você interage em alguma publicação, aquela publicação, ela se espalha para os seus seguidores, né? Que seria
No Instagram. No Instagram ou em outra rede social, Você né? fura bolhas. Você fura a bolha. Quando você vai escrever um comentário em um post de uma pessoa que não é da sua conexão, o seu comentário vai aparecer para os seguidores daquela conexão. Então, você vai furando bolhas. Sim. E você vai expandindo, abrindo, acompanhando as pessoas. E é muito engraçado, porque conforme você vai acompanhando essas pessoas, daqui a pouco, quando você publica o seu conteúdo, essa pessoa curte o seu. E às vezes você nem conhece ela, né? É fantástico. E o LinkedIn permite que você se conecte com as pessoas também. E você pode mandar uma mensagem para a pessoa antes dela aceitar a conexão. Então, tem, claro, muitas ferramentas que são diferentes do Instagram. Sim. Mas, para mim, a importância de você ter um bom perfil, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube ou no LinkedIn, ela é o seu cartão de visita. Ela é fundamental. O LinkedIn, hoje, eu acho que é a rede que mantém o melhor nível de discussões. Até porque ali estão pessoas... chefes, às vezes diretores, CEOs, então as pessoas não entram em polêmicas e não é tão escrachado os comentários. Então ali existe um certo tom, um tom respeitoso. Mas você acha que às vezes não fica muito no nível do corporativismo, o LinkedIn? Se você seguir pessoas que falam nesse tom pasteurizado, sim. Existem pessoas, produtores de conteúdos, muito autênticos no LinkedIn. Muito autênticos. Pessoas que conversam com uma fala zero plastificada, extremamente acessível, com conversas verdadeiras, diretas e autênticas, mas nunca desrespeitosas. Sim. Eu mesma, no final dos meus vídeos, um beijinho até a próxima. Eu faço isso. Porque eu encontrei a minha forma de me comunicar lá dentro. E os meus vídeos, eles são super explicativos, eu dou a minha opinião... E eu falo de temas delicados também. Mas sempre todo mundo respeitoso. Eu já tive publicações no LinkedIn que eu recebi uma chuva de haters. Mas eu fiz questão de responder cada um deles, explicando o meu contexto, do meu ponto de vista. O LinkedIn tem esse espaço, né? Não esse espaço. Outras redes sociais têm esse espaço também, mas acho que o LinkedIn é isso que você falou. Tem esse nível ainda, né? Tem. Do debate. Do decoro, né? Por exemplo, é o meu ponto de vista... Não deixa de ser o meu ponto de vista contra o seu. Sim. Mas assim, a gente tá expondo coisas a um nível respeitoso ali, né? Tem alguns que não são. Lógico, Sim, tem aí um... tem. Eu lembro que teve uma fala da Luísa Trajano, que é CEO do Magalu, a respeito de uma reunião que ela teve com, na época, era o ministro da Fazenda, pedindo para ele diminuir a taxa de juros no Brasil, porque isso iria retomar o consumo do varejo, e os varejistas estavam sofrendo muito. E eu fiz uma análise da voz dela, da fala dela, dizendo, mas será que é só a taxa de juros que vai resolver a questão do consumo do Brasil? E ali eu fiz, na minha opinião, não sou economista, veja bem, na época, tenho MBA, tenho outras formações, mas eu dei a minha opinião como profissional de varejo, do ponto de vista aqui, do profissional de varejo. E publiquei. E naquele mesmo momento, os editores do LinkedIn impulsionaram. O LinkedIn Notícias destacou a minha publicação. É a própria plataforma destacando. Isso acontece muito, porque eles têm o LinkedIn Notícias, eles destacaram. E me deu uma repercussão gigantesca, porque muitas pessoas entraram na discussão. Eu tive desde economistas falando, excelente análise, parabéns, não tinha pensado por esse ponto. Economistas. Legal. E ao mesmo tempo, eu ouvi falando, eu nem vou considerar a sua opinião, porque eu acabei de ver que nem formação você tem em economia. Mesmo com MBA na USP, em varejo e tudo mais. Mas é legal que tem esse espaço também, né? De você conseguir debater com um C-level de uma outra empresa. A Luísa Trajano curtiu meu. Exato, Poxa, muito legal. Ela falou, entendi seu ponto de vista. Mas muito respeitoso, em nenhum momento eu a critiquei. Pelo contrário, eu dei endosso, tipo, cara, a próxima vez não vai só com esse tema, vai com esse aqui. Isso aqui também é importante. Show. Então, são assuntos... E hoje eu já veria com outros olhos, porque hoje a gente tem as bets, por exemplo, que estão drenando 11 bilhões de reais por ano da economia. Isso está atingindo o varejo de alimentos, o varejo... Com certeza. Cara, até a questão de
sortimento dos supermercados. Isso está mudando completamente uma cadeia gigante de consumo. As canetas emagrecedoras. Sim. Tem muita coisa. Hoje eu colocaria mais ingredientes nessa equação ainda. Mas naquela época eu coloquei os outros ingredientes e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que ali é um espaço seguro de debate. E você tem a liberdade, se alguém ultrapassar, de você denunciar. E o LinkedIn leva muito a sério isso. Ah, que legal. Não é caô, ele leva a sério. Se ele vê que a pessoa faltou com decoro, ele simplesmente exclui o comentário e às vezes pune até a conta. É a única rede que não permite nenhum tipo de robotização. Então, tem alguma... A gente vai entrar muito no detalhe aqui, nem é tanto foco, mas ele tem algumas peculiaridades que, para mim, se difere de forma muito positiva em relação ao TikTok e ao Instagram. Eu já queria entrar nessa linha de conteúdo, pegando o gancho que você falou de um profissional que está começando agora. Você já deu a dica. Número 1, se concentra no seu perfil. Cria um perfil atrativo. E como que ele consegue construir essa autoridade, aí já, lógico, de maneira orgânica, em uma rede social que às vezes ele chega já com vício de outras redes sociais. Sim. Né? Eu acho que o principal ponto é você ser autêntico. Agora, com o advento das inteligências artificiais, o que tem de texto pasteurizado, comentários que você olha e fala, Senhor, tá na cara que isso é inteligência artificial. Faz isso não, amigo. Seja honesto naqueles textos gigantes. Sim. Você fala, não. É muito melhor você dar uma opinião curta, mas que soe verdadeira. Você sabe que tem pessoas que até fazem erro de digitação para dizer que não é mais inteligência artificial. Tem umas coisas assim, não precisa chegar tanto. Mas você vai construir uma reputação a partir do momento que você agregar valor à rede. Não se esqueça disso. Você tem que agregar valor. Seja por meio do seu conhecimento, seja por meio dos seus comentários, do que você agrega. É gerar conhecimento. E tem uma coisa importante. Eu sempre tenho uma metodologia, digamos assim, de posts. E eu explico muito isso para os meus pupilos, eu chamo meus clientes de pupilos. É muito legal a gente ter post de celebração no LinkedIn. E tem que ter, principalmente para as mulheres. Quando você recebeu uma promoção, quando você concluiu um curso, quando você participou de um evento, quando você foi convidado para um podcast, quando você foi convidado, isso é muito legal. Eu chamo isso de post de celebração. Esses posts vão ter muito mais engajamento, porque as pessoas vão querer celebrar com você e o consumo é fácil. É só bater o olho. Ai, que legal, a Mari tá aqui no Papo de Marca. É legal. Mas você tem os posts de posicionamento, que é quando você vai sentar e agregar valor. Pode ser por meio de vídeo, pode ser um carrossel, pode ser um textão. O LinkedIn sempre foi a rede de textão, agora está migrando para o vídeo, migrando um pouco para outros formatos. Quando você fala migrando, é o consumo ou a entrega desse conteúdo? É a entrega desse conteúdo, porque o próprio LinkedIn está estimulando o vídeo nesse momento. Então a gente tem que ficar esperto no algoritmo, o que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Os meus textões, análise de tendências, eu estou transformando tudo em vídeo. E tem dado muito certo nesse momento para mim. E eu gosto de fazer vídeo, eu aprendi a fazer vídeo. E adoro. Legal. Adoro. Mas eu respeito e você tem que respeitar aquilo que você prefere fazer, porque vai entrar no seu cotidiano. Sim. Então eu tenho clientes que não querem aparecer de jeito nenhum. Eles me passam muitas vezes, Mari, eu quero que você publique isso, a minha opinião é essa, eu transcrevo esse texto, ele aprova, vai para as redes, entende? Então é um trabalho personalizado mesmo que eu ofereço para esse, seja empreendedor, para esse C-level, para esse diretor e tudo mais. Mas o que eu mais gosto de fazer, Lucas, é obrigá-los a pensar os próximos passos da carreira. Então, hoje, a maior parte dos meus clientes são empreendedores, C-level e tarará. O que vem agora? Boa. E eles ficam, não sei, eu quero que a minha empresa sobreviva. Ou C-level. Ai, Maria, eu até tenho vontade daqui uns 4, 5 anos entrar num conselho, sabe? De repente, eu tenho uma cliente que ela quer ser romancista. Ela é CEO e o sonho dela é ser romancista. Falei, ótimo, me passa o que você está escrevendo, já vou te conectar com editores do Brasil inteiro. Pronto. Tá todo mundo no LinkedIn. Putz, Mari, eu tenho a minha empresa, mas sabe qual é o meu sonho? Cara, eu tenho um sonho em abrir uma escola. Sério? Vamos abrir. Vamos produtizar. Por onde a gente começa? E é legal você já olhar o que ela quer, né? Porque o posicionamento é isso, né?
É você olhar onde você quer chegar e... Exato. Você tem que ter a visão do que o cara quer agora, do curto prazo, do que ele precisa e o que ele quer lá na frente. Sabe por quê, Lucas? Senão você vai sempre remar contra a maré. Se você não tirar o narizinho da água e começar a olhar o que vem adiante, começar a preparar esse cliente porque vem adiante, você vai sempre enxugar gelo. Se essa cliente quer ser romancista, eu já preciso conectá-la com os editores e dizer para esses editores a intenção dela. Se você pretende abrir uma escola, já é legal, vá conversar com pessoas que já têm uma escola. Vá conversar. Porque às vezes você não precisa começar do zero, você pode fazer uma parceria, ou você vai lá e vê a realidade e fala, cara, na boa, não é nada disso. Entende? Então, eu tenho clientes, muitos clientes, tá? Que hoje estão bem nos seus cargos, estão felizes, mas olham pra mim e falam, vamos dar uma olhada no mercado? Eles não têm pressa, mas vislumbram, de repente, mudar de área. De repente, fazer uma transição para uma outra. E vamos conectando. Vai tomar café, vai conversar. O LinkedIn é a melhor rede para isso. Porque eu consigo te conectar com pessoas que você consegue ler a trajetória. Falar, cara, eu preciso falar com essa pessoa. Até para você matar teu imaginário. De falar, eu sempre sonhei em trabalhar com a experiência do cliente. Jura? Vamos nos conectar com diretores, pessoas que chegaram lá, para ver se é isso mesmo que você quer. E é tão engraçado, Lucas, porque as pessoas que estão mais bem posicionadas no mercado são as mais abertas. É impressionante. Você fala, mentira. Não tô mentindo para você. Não tô mentindo. Mari, eu tive uma experiência 2 semanas atrás com... Não vou falar nomes, mas assim, uma referência que eu tenho no mercado. E foi uma pessoa que eu... Tava no mesmo ambiente que essa pessoa e eu pensei, eu preciso me conectar pessoalmente e não falar quem eu sou, o que eu faço, não. Mas entender da pessoa como que ela conseguiu e consegue ajudar outras pessoas nesse mercado. E assim, eu me surpreendi porque foi um nível de, primeiro, maturidade e segundo, de humildade, né? Da pessoa ouvir. E é um cara, assim, que tá posicionado no top do top, assim, do mercado, sabe? E isso que você falou, pra mim, fez muito sentido, sabe? É verdade. É verdade. Quando eu tenho, às vezes, estudantes de jornalismo que estão começando a carreira, falam, ai, Mari, eu me inspiro tanto na sua trajetória. Eu falei, vem cá, vem trabalhar um dia comigo. Vem entender a minha rotina. Vê se você gosta mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu trabalho o posicionamento dessa pessoa, o perfil, os próximos passos e tudo isso, eu tenho um trabalho de background gigante com eles. Eu viro terapeuta. Fica um ponto que antes os CEOs ou meus clientes tomarem qualquer decisão, eles me ligam. Mari, porque eu conheço eles, a gente vai se aproximando. Eu sei o tom de voz. Quando eu escrevo para aquele cliente, ele está me ditando. Sim. Eu escuto a voz do cliente falando aquilo comigo. Eu tô lá, ó. E às vezes eu penso neles em algumas coisas e a gente troca. Falei, cara, tive uma ideia de um post, de um assunto. Você tem o tom de voz correto para falar sobre isso. Vamos falar? Ele, putz, Mari, será? Eu falei, vamos. Ele, tá, escreve, me manda, eu gravo. Ou senão, eu dou meus pitacos. E aquilo leva uma projeção para ele muito louca. A ponto de um cliente uma vez estar na Itália. Estourou uma bomba aqui no Brasil. Uma bomba, uma pessoa foi presa, que estava na associação que essa pessoa preside. E eu não conseguia falar com ele. Eu emiti uma nota. E publiquei a nota. Ele me acorda, 6 horas da manhã na Itália, 3 horas da manhã no Brasil. Falou, desculpa te acordar na minha madrugada. Marina, que nota é essa? Eu falei, fulano de tal foi preso. Ele, mentira. Ele falou, você já emitiu? Eu falei, na hora. Ele, Mari, muito obrigada. Ele, parece que fui eu que escrevi isso aqui. Eu falei, sim. Porque a gente começa, nós entramos, né, numa sintonia que eu sei exatamente o que está acontecendo, as inseguranças. E as mulheres são as mais inseguras. Eu costumo dizer que o meu trabalho com as mulheres é só de demonstrar quem elas são. Sim. E dos homens eu preciso fazer assim. Ainda não. Um dia você chega lá. Nem todos, mas a maioria é assim. Calma. Você acha que tem, dentro da sua consultoria, do seu trabalho, você tem essa diferenciação de
E esse cuidado também, né? Total, Lucas. Tanto que hoje eu tenho até predileção para trabalhar com mulheres. Eu tenho. Já é o seu nicho. É o meu nicho. Elas respeitam muito o meu trabalho. Elas são muito gratas. Eu fico muito feliz de ver, às vezes, mulheres brilhantes que tinham um receio gigantesco de falar o que elas pensam. E elas só conseguiram colocar para fora porque teve muita ajuda. Muita ajuda. Muito vamos. Você pensa isso, eu tô aqui para te ajudar. Vamos. Te pegar na mão mesmo. Sim. Eu tenho clientes que gravam vídeos hoje. Ela não queria nem aparecer. Eu falei, vamos. Não é feio. Ai, não, vai parecer... Não, eu tenho muito medo, muito receio. Eu falei, olha meu vídeo, é zoado. Falou, não, Mari, você fala tão bem. Eu aprendi, eu não nasci sabendo. Eu nunca fiz uma aula de comunicação na vida. Mas a gente aprende. Então eu gosto muito desse trabalho com as meninas, especialmente. E quando a gente tá falando muito de posicionamento, assim, o serviço que você oferece. Você já deu aqui uma dica que, para mim, vale para todas as redes sociais, assim, que é da autenticidade. Sim, né? o seu tom de voz. Se você pega um empreendedor que está começando agora no LinkedIn e não consegue ainda ter braços, né, e ter uma pessoa que vai auxiliar ele a direcionar, por exemplo, fala com esse tom de voz, vai por esse caminho, por onde que ele não começa, mas assim, busca referência, com quem que ele pode contar nessa hora? Eu acho que o LinkedIn vai ser atrativo, primeiro se você montar um feed, né, que uma rolagem, né, um scroll que seja interessante. Isso é importante. Isso a gente consegue através das conexões que a gente tem no LinkedIn, e né? E você pode seguir as pessoas, não necessariamente você precisa conectar, você pode seguir as pessoas. Então, o próprio LinkedIn tem a lista dele de Top Voices, que é uma curadoria feita pelo próprio LinkedIn. Em 2024, quando eu fui convidada para ser LinkedIn Top Voice, cara, é uma lista muito seleta. Hoje no Brasil, eu acho que nós somos em 400. Eu preciso até olhar no meu WhatsApp, porque a gente tem o grupo dos... Ah, que legal. a gente tem o grupo dos LinkedIn Top Voices no WhatsApp. Mas eu acho que a gente estava em 300 e pouco, 400. Ainda não é nada. Estados Unidos tem muito mais. Não, e perto da quantidade que você falou das contas ativas... Não é nada. Então, tem muita gente vindo, que é muito bom. Quando eu fui convidada, por exemplo, na minha leva, que a gente fala na minha lista, acho que foram mais 30, 40 pessoas nessa mesma leva. Aquele grupo de LinkedIn Creators, a maioria foi promovida a Top Voice. Legal. E é muito bacana. Se você já começar pelos Top Voices do LinkedIn, se você colocar hashtag Top Voices, você já vai ter acesso à maioria deles. E é legal que cada um deles fala de um nicho diferente e de uma forma muito autêntica. Então, você já pode começar ali pelos Top Voices. Você vai ver gente de carreira, gente de empreendedorismo, de marketing, de branding, de varejo, de sustentabilidade, igualdade, inclusão, tudo, ESG. Você vai ter todos os nichos ali para você procurar e começar por ali é um ótimo caminho. E uma curadoria feita pela própria plataforma. Muito bom. E você acha que nesse começo é um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo de formato de conteúdo, não de copiar o texto da pessoa e colar no seu próprio LinkedIn, mas assim, de o que tá dando certo, como que ela aborda tal tema, se ela grava mais vídeos, se ela faz mais carrossel, se ela faz textão. Você acha que nesse início é isso? Testar. Eu acho que no início você tem que testar e você tem que... Todos os meus clientes, eu testo todos os formatos. Todos. Eu testo todos. E é engraçado que para cada um performa de uma forma diferente, mas tem uma coisa em comum. Quando o empreendedor aparece, o engajamento é infinitamente maior. Por isso que hoje, Lucas, quando alguém vira para mim e fala, Mara, cuida do LinkedIn da minha empresa, cuido. Quem é o porta-voz? Se eu não tiver o porta-voz dessa empresa, que não necessariamente precisa ser o CEO, mas precisa ser alguém que consiga transparecer valores e falar pela empresa, precisa ser um porta-voz, tá? Sim. Uma pessoa que... Um embaixador mesmo. Não me venha com o estagiário, não. Alguém que seja o porta-voz dessa empresa, que na hora que o bicho pegar, essa pessoa vai ter que se pronunciar. E pode ser um influencer ou não? Pode, tanto que agora tem um movimento de embaixadores digitais das marcas, que nada mais são que os seus próprios funcionários trabalhando em prol da marca. Quer alguém melhor
para falar daquele produto de alguém que estava lá na hora da concepção da ideia. É muito... De repente, pega o seu gerente de produto ou a pessoa que teve a ideia daquele serviço e fala, sabe por que eu criei esse evento? Ou eu criei esse produto? Porque a gente queria sarar essa dor do mercado. Ouvir da pessoa que criou aquilo, mas de uma forma autêntica, bacana, em que a pessoa possa se expressar, obviamente, não informal, funciona. Por quê? O que eu falo muito para os meus pupilos. O seu conteúdo de TikTok e o seu conteúdo de Instagram não necessariamente vai caber no LinkedIn. Aliás, a maioria das vezes não cabe. Mas o seu conteúdo de LinkedIn vai caber em todas as redes. Eu te garanto. Todas. Todas as redes vai caber. Vai caber num sentido de comunicar. Comunicar aquilo que você realmente quer. Que coisa mais gostosa? A sua empresa está lançando um novo produto. Sim. E você quer contar a história desse produto. Chama a galera que criou aquilo. Por que vocês criaram esse produto? Mostra dados. A gente descobriu que no Brasil existe uma dor latente. X% desse mercado não é atendido. Eu vou te dar um exemplo ridículo. Eu sou investidora de uma startup com a minha irmã mais velha chamada Ginga Store. Sabe por que a Ginga nasceu? Porque a minha irmã perdeu 60 quilos num ano pós cirurgia bariátrica. A minha irmã, durante um ano, não tinha roupa para vestir. Não tinha. Porque as roupas dela, ela perdeu, ela comprava, ela perdia, ela comprava, ela perdia, ela comprava, ela perdia. A gente criou uma marca de roupas multigrades, que atende as mulheres com ajustes ao longo do período de mudança. Legal. E quando a gente contou, tem um manifesto da nossa marca que está no nosso Instagram, giga.store.br, Boa. que lá tô eu e minha irmã contando a história. Por que a gente resolveu fundar a Ginga Store? A gente conta. É o tipo de conteúdo que funciona pra... E assim, a gente tá rindo. Porque a minha irmã começa assim, em 2020, eu fiz uma cirurgia bariátrica e fiquei sem roupa. E a gente, foi extremamente solto. Foi aquilo. Eu sei que aquilo é um conteúdo de Instagram. Não colocar, tanto que não tá no LinkedIn. É um conteúdo de Instagram. O que os empreendedores precisam entender é que o LinkedIn ele vai cuidar da comunicação e da reputação da marca. Tá. E mais, a marca empregadora, o famoso employer branding. Porque a partir do momento que uma empresa cresce, ela não só precisa ser atrativa para clientes, mas também para funcionários. Com certeza. As pessoas precisam desejar trabalhar ali. Então, quando eu pego uma empresa um pouco maior, especialmente se ela é B2C, arrasa no TikTok, no Instagram e deixa que aqui no LinkedIn eu vou cuidar prioritariamente da sua marca empregadora. Ok? Se a empresa é B2B, você entende quando eu falo B2C, B2B, tranquilo? Quer que explique? Não precisa. É bom explicar porque às vezes tem gente que não saiba. B2C é quando uma empresa vende para o cliente final. Ok? Então é business to consumer. Então é da empresa para o cliente final. Ok? A CIMED, por exemplo. A CIMED é uma farmacêutica que ela vende por meio das drogarias, mas ela se comunica com o cliente final. Mas, no fundo, ela é uma empresa B2B, porque ela precisa do intermediário. Sim. Mas ela se comunica como uma empresa B2C. Então, ela é B2B2C, por exemplo. Mas, se você é uma empresa B2B, a Microsoft, por exemplo. O principal cliente da Microsoft não são as pessoas, os clientes finais. São as empresas. Ela vende cloud, ela vende uma série de softwares que quem paga mesmo aquilo são as empresas. Ali no LinkedIn, para as empresas B2B, que são empresas que compram de empresas, a gente precisa ter outra abordagem. Porque ali no LinkedIn, ela não só tem que atrair funcionários, mas ela tem que atrair vendas. E o B2B, no LinkedIn, ele é fundamental para você gerar confiança. Por mais que pessoas estejam atrás daquelas decisões, né? Você precisa ter um tom de voz diferente, é isso? Você precisa comunicar. Você precisa explicar o que está acontecendo na empresa. Você precisa mostrar um novo produto. Tem um vídeo no YouTube que um menino trabalhava numa enorme empresa de CRM do mundo. Acho que é a maior do mundo. Na pandemia, ele lançou um vídeo na plataforma dele, no canal dele, contando as principais dúvidas que os clientes tinham da solução dele em relação aos concorrentes. Ele fez um vídeo dele. Aquele vídeo dele
vendeu mais do que qualquer outro vídeo da própria empresa. Que gasta milhões, né? Milhões. Ele, sei lá Marketing. quanto gerou. Porque o cara simplesmente foi e tirou uma dúvida da enorme maioria dos decisores de marketing, de entender por que eu tenho que te contratar, Sim. amigo. Boa. E o cara fez um vídeo explicando, a minha empresa oferece isso. Essa daqui vai oferecer isso, mas ela não oferece isso. Logo, essa daqui vai oferecer isso, mas não a minha oferece tudo. Pronto. Por isso que eu sou mais caro. Por isso que a gente precisa de um onboarding sério. Por isso, ele foi explicando e você lê, você escuta aquilo e fala, caraca, isso aqui é uma masterclass. Isso aqui tinha que estar... O cara é vendedor. Ele fez um puta trabalho para a marca, que a marca não teve competência para fazer. Então, é disso que eu tô falando. É você colocar conteúdos que agreguem valor e que você não precise ficar correndo tanto atrás de clientes, mas que você possa atrair esses clientes. Claro. Vou te dar um exemplo que você vai cair de costas. Quando a gente fala do mercado de B2B brasileiro, 50% do tráfego para os sites dessas empresas B2B partem do LinkedIn. Empresas B2B. 50%. Bastante coisa. Porque o cara vai no LinkedIn. Ele vai descobrir quem trabalha, quem está por trás, quem são as pessoas. E se ele ali gerar confiança, ele vai clicar para o site. Se ali na página do LinkedIn ele não sentir confiança, ele vai para outra. E vai para outra. E vai para outra. Quando ele vê que ali está minimamente formatado, que ali tem seriedade, ele clica para o site e ali começa a desenrolar a venda e etc. Quando eu falei isso no fórum B2B de vendas, as pessoas, sei lá, tinha umas 500 pessoas na plateia, as pessoas assim, hã? Se coçaram, né, pra... Foi um quiprocó. Tipo, não, impossível. Eu falei, eu trouxe dados. Coloquei Comprovou. a fonte, coloquei tudo. 50%. E vocês aí achando que LinkedIn é para procurar emprego. Não é, galera. Não é. Construção, reputação de marca passa por aqui. A gente até falou no começo, né, sobre profissionais da área da saúde. Eu tenho muitos profissionais da área da saúde que são meus clientes, mas hoje a maioria deles não são empreendedores. Eles trabalham como CLT. Agora, pensa comigo. Se você hoje trabalha numa farmacêutica, se você trabalha... Se um dia você vislumbrar mudar de emprego, que público você tem que atrair? Quem tem que estar de olho no seu perfil com frequência? Recrutadores. Recrutadores das indústrias de farmacêutica, dos devices médicos, odontológicos, da dermocosméticos, whatever. Se você é um profissional da área da saúde que está no regime CLT, você tem que ter um LinkedIn impecável, porque esse mercado está bombando e os recrutadores, eu já ouvi isso de muitos recrutadores. Mariana, por que os profissionais da área da saúde não têm LinkedIn? E os que têm são tenebrosos. Por quê? Eu falo, gente, eles acabam contratando pessoas da área comercial que não tem nada a ver com a área da saúde, porque eles não conseguem acessar essas pessoas. E tem muita gente boa, né? Muita. Muito profissional bom nessa área. Muito. É muito doido. Então, se hoje você não é empreendedor, você é CLT, você tem que pensar o seguinte: qual foi a última vez que eu fui convidado para uma entrevista, que eu fui convidado para um podcast, que eu fui convidado para participar do evento para alguma coisa? Cara, se você não foi abordado por nenhum recrutador, se você não foi convidado para nada, você tem um sério problema de posicionamento. E isso vale para empreendedor também. Se você é empreendedor, você não foi convidado para o principal congresso da tua área. Você não foi convidado para dar aspas no exame. Você não foi convidado para um podcast da área. Você não foi convidado para ser painelista. Você não é convidado para nada. Você não é referência. E tem uma brincadeira que até eu fiz um podcast no Sebrae que a menina falou, eu vou tatuar. Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não é convidado. Não é convidado. Essa é boa. Se você não é convidado para nada, você tem um sério problema de posicionamento. Seja da sua marca pessoal, enquanto CLT, ou da sua reputação e às enquanto vezes empreendedor. Para vender também, né? O seu cliente final, ele não sabe o que você oferece. Não. Às vezes eu entro Antes eu prestava mais consultoria para Instagram, assim, de olhar o perfil do cara, dar um tapa geral, assim, sabe? Tipo, ó, mexe na bio, mexe nisso.
Cara, eu olhava assim, perfis e, lógico, já conhecia o serviço dele, o que ele oferecia. Entrava no perfil da pessoa, parecia que ela era jogador de basquete Tudo, ou pescadora, sabe umas coisas assim? Eu não tô tudo menos brincando, não. aquele profissional. Eu te entendo. Torcedor do Corinthians, casado com não sei quem. Tá, mas o que você faz? O seu cliente entra na sua rede social Cadê seu hoje, skin empreendedor? entendeu? Eu concordo. Por isso que o posicionamento, a comunicação, elas Se estão você juntas. Eu tenho algumas ressalvas ao Instagram por causa disso, tá? Sinceramente. No LinkedIn, eu não exponho minha vida pessoal. Eu exponho a minha skin empreendedora. Tá. Eu abro uma coisa ou outra. Sexta-feira passada eu abri que meu filho ficou doente e trabalhou comigo. Sexta retrasada, por exemplo. Abri, falou, meu ajudante do dia. Né? E eu falei, clientes, não se preocupe, vou entregar no prazo. Mas ele tá aqui comigo. Entende? Até pra dizer, eu sou mãe. Aham. Sou mãe, work mom, ainda coloquei ali. Sei que, aliás, um salve, ainda falei, um salve para todos os pais que estão com crianças doentes nesse momento. Sintam-se abraçados, eu entendo a sua dor. Porque eu tenho, a minha figura como empreendedora é de uma pessoa humana, que eu, cara, faço um trabalho boutique junto com os meus clientes, que a gente vai trabalhar juntos, de mãos dadas. Eu não escondo que eu tenho um filho, eu não escondo... Hoje eu trabalho da minha casa, eu sou extremamente devota a você ter uma vida equilibrada. Eu amo o home office, eu defendo com todas as minhas forças. Eu acho que nós, mães, ganhamos uma qualidade de vida e podemos maternar hoje. Enquanto eu trabalhava CLT, eu deixava meu filho 9 horas da manhã na casa da minha mãe e buscava 9 horas da noite. Eu não maternava. Eu ligava para minha mãe para saber se ele tinha alergia. Eu ligava para minha mãe para saber se ele tinha tomado a vacina. Eu não sabia. Ai, Mari, que péssima mãe você é. Cara, não. Eu moro num bairro, eu trabalhava a 70 quilômetros de distância. Nossa. E, cara, era 1h30 para ir, 1 hora para voltar. Não dava. Então, hoje eu consigo participar da reunião, eu consigo levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, especialmente para as mulheres, e eu falo isso. E ninguém me vê menor, uma pior pessoa por causa disso. Mas eu faço questão de me posicionar principalmente para as mulheres que não têm o privilégio que eu tenho. Com certeza. Mari, vamos entrar mais a fundo nessa sua transição de CLT para empreendedora. Uhum. Sendo bem sincera, você teve medo de não largar o mercado corporativo, a estabilidade que a gente sabe que existe, mas assim, de ser a própria chefe? Lu, eu não sei te dizer quantas horas eu chorei de medo. Eu tinha 20 anos de trajetória e eu percebi que naqueles 20 anos eu não tinha escrito a minha história como eu deveria. E é um alerta que eu faço para todos os profissionais. Debaixo da camiseta da tua empresa tem que ter o teu nome. A camiseta da empresa é uma camiseta alugada. Eu tinha colocado todas as minhas fichas na Decolar. E a culpa não é dela. A culpa era minha. Eu tinha abdicado num projeto gigante da outra empresa que eu estava para encarar e eu entrei de corpo e alma para fazer as coisas acontecerem. E estavam indo super bem. E veio a pandemia. E ali eu percebi que eu não tinha feito a minha lição de casa direito. A minha vantagem, eu tive apoio psicológico, eu já fazia terapia. E a minha terapeuta falou uma coisa que foi muito importante para mim. Aliás, Sheila, te amo. Ela é muito importante para mim. Ela falou assim, Mariana, você agora está rompendo com um ciclo. E se eu fosse você, eu aproveitaria essa grande oportunidade para você rever como é que você vai levar a sua vida daqui em diante. Tem um incremento, assim. Eu saí da estabilidade e eu entrei no mundo das startups. Que é a coisa mais instável, é o elo mais volátil de uma economia volátil. Sim. Ali eu vi, eles contratavam e demitiam pessoas assim, ó. Tinha reunião com o board, tinha reunião com investidor e vai cortar metade da equipe. E ali eu fui entrando, já foi um preparatório, tá? Uhum. Porque eu tinha contratos com essas startups, mas eu tava dentro delas. Sim. E eu via a galera indo, galera vindo, galera vindo. E um dia eu virei pra Sheila e fiz assim pra minha psicóloga. Cara, na boa. Não existe mais estabilidade. Nem CLT, você quer saber? Não existe mais estabilidade. Acabou.
o que a gente precisa. Estamos finalmente... Eu ainda brinquei com ela, eu sempre li Bauman, né? Sociedade Líquida. Eu falei, finalmente eu tô me sentindo no livro de Bauman. Finalmente eu tô me sentindo no mercado de trabalho líquido. Finalmente chegou. Ela fez ótimo. A gente precisa, e foi uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça na pandemia, eu preciso ter várias fontes de renda. Sim. Eu saí da pandemia, eu e meu marido, que a gente precisa ter várias fontes de renda. Sim. Então eu tinha minha consultoria, e o LinkedIn, o trabalho que eu faço hoje, Lu, ele não foi um trabalho que eu fui atrás. Eu não produtizei esse trabalho. As pessoas vieram atrás de mim. Essa demanda chegou até você e você conseguiu transformar ele num Eu comecei a ver que as pessoas falam, Mari, meu LinkedIn tá ridículo, dá um tapa pra mim. E aí chegou uma hora que eu fiz assim, eu vou cobrar a hora da minha consultoria. Sim. Tá? Então eu tenho uma consultoria com as empresas, eu vou reformular tudo, vou preparar conteúdo, tarará. O tanto de hora que eu gastar eu te cobro, pode ser? A pessoa pode. Mari, mas eu quero mais. Eu quero continuar com você. Vamos reformular isso? Vamos. Eu comecei a montar. E hoje você tem essa esteira de produto sua, é 1 hora de consultoria, um acompanhamento mensal, você tem... Hoje é diferente. Tá. Hoje eu tenho um plano, os meus planos de consultoria partem de 6 meses, e eu já tô pensando em estender isso. Uhum. Mas eles partem de 6 meses. É um mínimo pra gente começar a construir alguma coisa no LinkedIn. É diferente do Instagram e do TikTok. Como eu disse, não dá pra você colocar toda a grana do mundo. Não adianta. No LinkedIn, não adianta. E por isso que eu acho que eles são tão sérios. Não adianta você colocar R$1 milhão naquela publicação. Não existe essa possibilidade no LinkedIn. A construção da reputação do LinkedIn é dia a dia. É tijolinho por tijolinho, por mais dinheiro que você tem. Então hoje você consegue oferecer tanto para um empresário, um empreendedor que está começando agora, tanto para uma empresa Sim. já consolidada no mercado. A empresa sempre com porta-voz. Eu tenho empresas que eu cuido do porta-voz principal e mais 3 executivos. Legal. Por exemplo. E a maior parte em quantidade são perfis executivos de CEOs, diretores. A maioria são pessoas físicas, digamos, mas eu também cuido de pessoa jurídica sempre atrelada a uma pessoa física. Porque eu preciso ter esse porta-voz. E somando todos, olhando para todas essas contas que você atende, qual você acha que é o maior, talvez o maior gargalo desses profissionais olhando para o LinkedIn? Tempo. A maior parte principalmente os CEOs que eu cuido, eles não têm tempo de fazer bem feito. Eu achei muito legal que uma das CEOs virou para mim e falou, Mari, eu acho muito sério esse trabalho de você se posicionar, especialmente quando você é líder de uma empresa. Você não pode brincar com a reputação. Eu não tenho tempo para me dedicar com a seriedade que esse trabalho precisa. Sim. Por isso que eu estou te contratando. Ela falou assim comigo. Eu gostaria muito de ter tempo para me dedicar mais a esse trabalho. Mas eu não tenho tempo de qualidade. Eu preciso contar com a ajuda de alguém que vá transmitir as minhas ideias de uma forma profissional. Então, ela é uma cliente que ela escreve assim para mim. Na próxima semana, eu quero falar sobre esse tema que está acontecendo e a minha opinião é essa. Na outra, me manda um script de vídeo, eu quero reagir sobre esse assunto. Tá. Existem CEOs que eles não ligam para mim, eu não falo com eles há meses. A nossa comunicação é assíncrona. É por WhatsApp. A gente vai se falando por WhatsApp. Assim, Mari, não gostei disso, refaz, muda isso aqui, faz isso aqui. Mas chega num ponto, Lu, que eu entendo tão bem a vida e o tom de voz deles, que os ajustes são feitos nos 2 primeiros meses. A partir disso, você ele manda o tópico e vai. Tem CEOs como essa que me mandam o que ela quer falar, e tem outros que ficam totalmente abertos. Falam, escreve aí o que você achar que tem que escrever. Mas sempre tem aprovação. Sempre mando com um tempo hábil para que eles possam aprovar. Se eles entram e não aprovam, porque eu também não fico correndo atrás, tá? Tá. Eu programo a publicação. Falo, os seus posts estão programados para a semana que vem. Se tiver alguma alteração nesse meio tempo... Se ele não ver, vai ser publicado. Entendi. Vai ser publicado naquela hora. Acabou. Eu não vou ficar... Eu falo, eu não fico atrás de vocês. Aqui todo mundo é adulto. Se você não teve tempo de ver, vai publicar do jeito que está. Se você quer alterar, da mesma forma que eu estou te dando com tempo hábil, você tem que me devolver com tempo hábil. E a minha conversa é reta. Ok? O que é tempo hábil? Pelo menos um dia útil.
Então, não adianta você me mandar um WhatsApp no domingo querendo uma alteração para segunda-feira. Você entra e faz a sua alteração. Ou senão, você joga para terça-feira e me manda um WhatsApp na segunda falando, Mari, eu quero essa alteração. E eu tenho um papo muito reto com os clientes em relação a isso. Então, da mesma forma que eu mando com 3, 4 dias úteis para eles lerem e reverem os conteúdos, eu também peço reciprocidade nisso. Legal. E o papo é reto. Mari, hoje na área você tem braço que te ajuda? Como que é a estrutura hoje? Depende muito dos projetos que eu tô naquele momento. Entendi. Então, eu tenho empresas que me contratam, por exemplo, para o lançamento de um produto, eu preciso de uma consultoria dos próximos 6 meses. Se eu tenho uma demanda de muitos executivos, por exemplo, eu tenho redatores que eu contrato para me ajudar na formatação do conteúdo. Mas a linha de frente sou sempre eu. A cara da empresa, todas as comunicações. Se eu preciso de ajuda, é de ajuda operacional. Eu tenho uma contadora, eu tenho... Coisa que a empresa tem que ter, né? Exato. Esse suporte operacional, e não é um gargalo para mim, tá? Eu não tenho problema em delegar. Falo, cara, não vou conseguir dar conta, contrato redatores, eu preciso desse tom e mastigo e ainda reviso antes de publicar. Pelo menos está funcionando assim, porque é o tipo de consultoria que eu quero propiciar aos clientes, essa coisa mais próxima, boutique e tudo mais. Enquanto estiver funcionando assim, e eu não quero escalar, sendo muito sincera com você. Não tenho essa pretensão, ai Mari, você não quer escalar e ter um time? Ainda não está maduro isso em mim. Mas hoje é dia o quê? 20 e tanto de outubro de 2025, eu não pretendo fazer essa escalada. Se acontecer, vai ser de uma forma muito, muito devagar e muito consciente dos meus próximos passos, que eu também penso neles. Sim, a gente tem que ter, né, como... Não só até o empreendedor que está do outro lado, que está começando agora, esse é um dos maiores insights que eu vou tirar desse nosso papo aqui, é sim ter e projetar o nosso futuro, porque isso vai andar, vai caminhar com o nosso tom de voz, com a nossa comunicação no dia a dia. Mas eu quero entender assim, como que você vê hoje o posicionamento da Aira Consultoria e o seu posicionamento como CPF/CNPJ. Bem, no meu CPF LinkedIn Mari Melo, eu falo de muitos outros assuntos, não só relacionados a posicionamento e branding. Como eu te disse, eu falo de maternidade, eu falo sobre a importância do posicionamento das mulheres. Eu tenho as minhas lutas, né? Eu tenho as minhas pautas, os meus pleitos que eu faço. Então, a questão da flexibilidade de trabalho, a questão do working moms, de mulheres que trabalham, profissionais. Tenho falado muito sobre etarismo, sobre essa questão das 4 gerações trabalhando no mercado. Então, isso é pauta da Mariana, isso como profissional. Eu quero ser uma referência para as pessoas do que está acontecendo no mercado de trabalho. Eu quero ser uma referência ao trazer análises e tendências do mercado, e eu quero que as pessoas, quando entrem no meu LinkedIn, falem o que está acontecendo no mercado, o que tem de tendência acontecendo, o que tem de novo em branding pessoal. Eu quero que as pessoas me enxerguem como esse update. Sim. A Mariana. A Aira, eu sou muito focada em branding, posicionamento. Eu não trago tanto esses pleitos, porque eu tenho clientes muito diversos. Tenho os clientes homens, tenho clientes mulheres, mais velhos, mais jovens. Então, eu não acho que caiba exatamente aqui na Aira. Mas se alguém quiser conhecer mais sobre os meus valores, eles estão translúcidos no meu perfil. Entendi. Saber o que eu defendo, quais são as minhas pautas, os meus pleitos, tá? Tá translúcido no meu perfil. E se a pessoa, de repente, falar, ela é muito feminazi, tô brincando aqui, no meu caso, mas se de repente a pessoa falar, não compartilho desses valores, não tem problema nenhum. Eu também demito cliente, tá? Isso acontece. Eu sou uma pessoa que eu demito cliente. Então, ontem eu tive uma conversa com uma cliente, que eu falei, cara, eu não estou conseguindo entregar o nível de serviço que eu entrego para os meus outros clientes para você. Porque eu não tenho participação nenhuma. Ela me deixa completamente no vácuo, no vazio. Não me manda informação, não me manda nada. O Instagram bombando, cheio de novidades. E olha o LinkedIn, tipo, cara, você tem que me mandar isso.
Porque tem stories ali que eu não posso publicar no LinkedIn. Claro. Não é o caso, entende? Uhum. Mas cadê? Eu te passei isso, eu preciso... E eu falei, olha, último mês, muito obrigada. Não estou entregando... Não é um portfólio que eu olho e falo e me orgulhe dele. Não é. E eu não vou ficar... Eu preciso abrir espaço. Sim. Eu Na preciso sua abrir agenda. espaço na minha agenda porque tem gente querendo fazer sério. Sim. Tem gente batendo na minha porta, me ajuda, e eu não tô conseguindo pegar essas pessoas, porque minha agenda tá cheia e eu falo, chega, tipo, ó, vamos até aqui, eu te agradeço, porque tem gente querendo falar sério comigo. Mari, isso é parte do seu posicionamento também, né? Total. Não é entregar Total. o serviço Mas ou na ter hora o que eu- cliente por ter, né? Lu, na hora que eu tô vendendo, eu já mostro a minha seriedade. Eu não negocio preço. Os homens costumam negociar preço, e teve o último CEO que eu falei, todas as mulheres pagam esse preço. Eu não negocio o preço. Não vou negociar, especialmente porque todas pagam isso. E se eu baixar para você, eu vou estar cortando minha própria carne. Não, e você tem sorte de eu ainda não estar cobrando mais caro. Falei isso na cara dele, ele falou, gostei. E me paga o valor cheio. Outra coisa, comunicação. Acabei de te falar. Eu te dou o post com tempo hábil. Eu não vou parar o meu domingo à noite porque você não gostou da vírgula do post. Eu não vou. Ok? Tempo hábil se responde com tempo hábil. E tudo isso, Lucas, é a maturidade que te traz. Com certeza. É a maturidade. Cara, você pode me mandar mensagem 3 horas da manhã. Não tem problema. Eu vou acordar e vou responder a sua mensagem. Você pode... Tem gente que me manda... Você não tem noção. Na balada. Tive uma epifania aqui. Me manda. Mas eu não vou parar, acordar sábado à noite porque você teve uma epifania. Tudo isso é muito acordado antes de começar o trabalho. E se a pessoa vê ali que não vai rolar, eu mesmo falo, acho que não bateu o santo, né? Não, obrigada, próximo. Vambora. Vambora. A importância de alinhar a expectativa bem no começo, né? Você tem que ser autêntico. Exato. Mas eu apanhei, Lucas, muito para chegar nesse ponto. Porque hoje eu sei o que funciona e o que não funciona. Funciona para uma pessoa que não vai falar comigo? Funciona. Funciona. Eu tenho clientes que mal falam comigo. Acabou, funciona. Eu escrevo, nunca me falou nada, tá lá, tô fazendo meu trabalho, tô fazendo o dele. Acabou. Mas as pessoas que demandam muito, eu preciso estabelecer limites. É o primeiro ponto. E se eu percebo que a pessoa não respeita os limites, eu já corto. Porque eu não posso dar prioridade para alguém que grita mais alto. Não no nível que nós estamos. Claro. Não no nível de maturidade e profissionalismo. Somos profissionais. E da mesma forma que eu sou extremamente profissional com você, eu exijo reciprocidade. E isso precisa ser colocado. Porque tem gente que não respeita. E não funciona, tá? O trabalho não fica bom. Fica horrível. Sim. Não funciona. Prejudica as duas pontas, né? As duas pontas. O resultado final, que vai pro LinkedIn, que é a cara do cliente, mas o teu trabalho também. O estresse é maior, Sim. o tempo que você tem que demandar para aquilo é muito maior. E é o que eu sempre falo também, já falou em outros episódios aqui. Tem cliente que não é pra gente, e tá tudo bem. A gente vai passar por esse processo de amadurecimento, mas o quanto antes a gente entender quem é o nosso cliente, com quem que a gente tá se comunicando, É o famoso ICP, né? Exato. Cara, quem é o seu cliente ideal? Hoje, Lu, tá muito claro pra mim qual é o meu cliente ideal. Hoje eu me dou ao luxo de prospectar muito menos do que eu prospectava antes. Muito. Eu basicamente, quando eu tenho uma agenda, um slot, falo, gente, para os meus próprios pupilos, tem um slot. Se vocês tiverem alguém para indicar, a minha própria rede de clientes já me traz. Mas eu não perco oportunidade quando eu vejo um cliente ideal na minha frente. Eu não perco oportunidade. Eu abordo ele. Legal. Porque, de repente, ele não vai servir, não vai, talvez, me dar atenção hoje. Mas eu planto a minha sementinha ali. Com certeza. Então, se você um dia cruzar com alguém que é o seu cliente ideal, mesmo que você estava cheio, não deixe de se apresentar e apresentar o seu produto. Não deixe. Pode ser que não aconteça agora, pode ser que aconteça no futuro. Quando eu tô scrollando, tô olhando o LinkedIn e vejo alguém e falo... Já acende um sinalzinho ali, né? Eu me apresento, olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou fundadora da Aira, ofereço esse e esse serviço. Eu não deixo de me apresentar. Nunca, nunca, não deixo. Muito bom.
Mari, agora eu vou ser mais prático, Bora. sendo... Vamos usar o exemplo do nosso podcast aqui. Como que você vai usar esse nosso conteúdo aqui para você divulgar no seu LinkedIn, e como que um profissional também que vem aqui ou em outro podcast, ele possa utilizar esse conteúdo para atrair, captar, vender mais no LinkedIn? Primeiro ponto, eu vou fazer uma celebração. A gente vai tirar uma foto aqui e eu vou avisar toda a minha rede que eu tive o privilégio de vir aqui conversar com você. Então, post de celebração é um... É um. Post de celebração. Nesse post de celebração, eu estou dizendo que eu fui convidada, porque eu sou vista como referência. Boa. Olha quantas mensagens subliminares tem aí. Que eu estou num podcast importante, eu já estou preparando a minha audiência para um papo muito bom que vai vir pela frente. Boa. Então, eu estou celebrando que eu estou aqui, estou demonstrando autoridade, estou demonstrando que vem coisa boa por aí. É o prenúncio de um bom Cria conteúdo. uma expectativa. Exato. Então as pessoas já vão celebrar, muitas pessoas não conhecem o podcast, vão começar a entrar. Nossa, que legal, a Mari participou desse podcast. Quem será que é essa pessoa? Quem é o Lucas? Deixa eu ir atrás. E aí, Certo. esse é o primeiro passo. Vou postar isso essa semana com toda certeza. Ok? Segundo passo. Eu vou anunciar que o podcast está no ar. Boa. Posso anunciar com um corte impactante para as pessoas já entenderem o nível da nossa conversa. E eu vou postando esses cortes ao longo. Pode ser semana que vem, daqui um mês. Daqui 3 meses eu faço um TBT. Se acontecer, por exemplo, do que a gente está conversando aqui, acontecer um case, eu falo, putz, eu falei com o Lucas sobre isso. Eu pego aquele Faz corte um react. e faço... Gente, lembra quando eu conversei com o Lucas no Papo de Marca sobre isso? Olha o que aconteceu. Não é muita coincidência? Olha que legal isso daqui. A gente já estava prevendo e nem sabia que isso ia acontecer. Tudo que você tem gravado é o seu arsenal. Sim. E de vez em quando, eu pego falas minhas de anos atrás, de podcasts atrás, de até textos atrás... E coisas, sei lá, artigos. Outro dia eu peguei um artigo falando sobre o mercado de turismo, anunciando que o Airbnb ia fazer agora, que ele está começando a fazer, trazendo outros serviços para agregar a plataforma. Eu tenho um post falando sobre isso em 2012. Não, 2022, perdão. Falando, 2012 ele nem existia. Eu sei que era em 2022, fazendo exatamente o que o Airbnb está fazendo agora em 2025. Falei, em 2022 eu já tinha uma tendência desenhada pela Skift, que é um grupo de pesquisa da Europa, dizendo que o Airbnb ia fazer isso. Lembra que eu falei isso daqui? Olha, gente, está acontecendo exatamente isso. Mas também tem umas previsões erradas. Vamos rir delas? Porque eu sou dessas também. Eu já fiz vídeo de React, eu fazendo uma análise de tendência do mercado de varejo de 2000 e tanto, e no final do ano, vamos ver se a gente acertou? Foi pro outro lado. Foi rindo, falando, nada a ver, cara. Nossa... Mas no meio do tempo aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Boa. Também tem que rir de si mesmo, Sim. né, gente? Não dá pra ser certo o tempo todo. Mas eu sou uma pessoa muito entusiasta do futurismo. Eu amo estudar o futuro e tem metodologia para isso. Então eu sigo grandes nomes do mercado brasileiro e do mundo que tratam o tema futuro. E eu trago muito pro meu LinkedIn o tema do futuro do trabalho. Do Legal. mercado do trabalho. É um tema que eu me interesso muito e é um tema que eu estudo muito e, consequentemente, eu compartilho com os meus seguidores aquilo que eu tenho estudado. Legal, dentro da sua linha editorial aí tem Isso. essa... Você falou uma palavra trecho. muito boa, linha editorial. Uma das coisas que eu defino com os meus pupilos é a linha editorial deles. É basicamente o que você vai tratar na sua rede social, né? No seu universo, Exato. o que orbita em torno do Vitor, meu cliente? O que orbita em torno do Lucas O aqui? que você domina, né? Exato. O que você gosta? Uhum. Eu, por exemplo, sou formada em balé clássico, fiz balé há muitos anos, adoro seguir coisas de balé, reajo a coisas de balé. O Brasil vem crescendo muito na dança, mas ultimamente eu tô treinando tênis. E às vezes eu falo, como é que eu posso linkar o que aconteceu ontem com o Alcaraz, por exemplo, número 1 do mundo, que teve erros amadorérrimos.
e perdeu no ATP, no Masters 1000 de Paris na primeira rodada. Tá prevendo o futuro já. Que Não aconteceu ontem mesmo. Tipo, até o pessoal hoje do grupo do tênis estava rindo porque ele errou um smash impossível de errar. Que eu que sou amadora, tô no nível D ainda, acho na minha cabeça que eu não erraria, só que o cara é o melhor do mundo, primeiro, ele errou. E aí o professor virou e falou, e vocês se xingando porque vocês erram um smash no nível D. Se o Alcaraz errou no Master 1000 de Paris na frente de todo mundo, quem é você, gata? Tipo, relaxa, somos humanos. Sim. A gente erra. E aí eu falei, nossa, era tudo que eu queria, porque na próxima aula eu vou errar e vou falar, o Alcaraz errou. Tem essa chancela, essa desculpa aí, né? Exatamente. Então, é até um post legal de linkar, de falar. Até os melhores do mundo têm seus dias ruins. Até os melhores do mundo erram. E foi um dia ruim para ele. E isso não vai abalar o brilhantismo e tudo que ele conquistou até hoje. E a reputação, né? Aí você pode linkar com a sua marca. Legal. Você deu alguns exemplos aqui de formato de conteúdo, né, que funciona, achei bem legal. E fechando o nosso papo com um tema que, para mim, é um dos mais importantes quando a gente fala de posicionamento, comunicação, que é entender com quem você está se comunicando, né? Com o teu cliente final, ou para onde você está indo, com quem você quer se comunicar, qual é o seu cliente no ano que vem. Isso é muito, muito legal, assim, fazendo um resumão assim das minhas anotações aqui. Fiquei um pouco chocado assim com o primeiro dado que você trouxe, né, de 10% do PIB do Brasil vem do turismo. Vem do turismo. Olha, eu posso estar atrasada, porque faz tempo que eu não trabalho na área, mas essa era a projeção. Boa. Então a gente pode corrigir, eu posso até olhar aqui no Google para ver se eu não falei nenhuma besteira. Mas era a projeção. Tá ali, né? E também do número que você trouxe sobre LinkedIn, assim, porque tem muita oportunidade. E eu acho que não é só o LinkedIn, outras redes sociais também, o YouTube, que hoje eu tô focando muito mais as forças e o meu tempo no YouTube. Cara, tem muita oportunidade, porque tem muita gente assistindo, muita gente querendo conteúdo, né? E vou te contar um segredo. A maioria dos LinkedIn Top Voices estão indo pro YouTube. A maioria. Eu recebo muito. Legal. Olha eu dedurando o povo. Mas, não, mas isso até é um alerta pro LinkedIn. Sim. Porque eles perceberam que uma vez que eles colocam os conteúdos muito bons, uma vez que eles colocam esses conteúdos no YouTube, eles têm a chance de monetizar não só pela venda daquilo que eles estão fazendo, falando, conversando, promovendo, mas pela própria visualização, a monetização. O LinkedIn não é monetizado. Não, você pode ter 1 trilhão de likes e views, não vai acontecer nada. Diretamente você não consegue. Não, é igual o Instagram, não é monetizado. Não é. Mas o YouTube é. Então eu já ouvi alguns LinkedIns falarem, putz, Mari, teve um post meu no YouTube que me deu uma grana, cara. E tá pagando o espaço que eu tô fazendo conteúdo. Legal. Então eles profissionalizaram, tipo, eles não fazem na casa deles, eles estão fazendo isso agora em estúdios, de uma forma profissional, até para você bater de frente com os outros YouTubers e tal, e eles estão tendo o retorno disso, o que é fantástico. Sim. E serve de alerta até para mim. De repente pensar, cara, será que não vale a pena eu colocar todos os meus vídeos que já estão prontos, porventura, no YouTube e ver o que acontece? É uma lição de casa para mim também. Sim, e essa é uma projeção que eu ouvi em 2022. É mesmo? Do Gary Vee, que é esse cara do livro que tem ali, que é Day Trading Attention. Que para mim ele é o pai da produção de conteúdo mundial, assim. Só que ele já falava isso desde 2013. Que mesmo? O YouTube era a maior, talvez a maior plataforma de conteúdo. E depois eu ouvi, acho que o ano passado, alguma influenciadora aqui do Brasil falou sobre o YouTube também, que focaria as atenções no YouTube.
por ser aí é também uma estratégia, né? Que através de vídeos do YouTube você consegue cortar e jogar e pulverizar para outras plataformas. Ai, que é o que a gente faz no podcast aqui também, né? Já estou saindo com uma lição de casa Exato. importante daqui, tá vendo? Como é importante a gente trocar figurinha. Sim. Eu fico tão no mundo do LinkedIn que às vezes é bom a gente ouvir pessoas de outras redes abrindo nossos olhos nesse sentido. Então, da mesma forma que eu abro os seus olhos, enxergue o LinkedIn. Com certeza. E as pessoas existe. que ouviram a gente, assistiram a gente também, com certeza vão tirar vários insights legais. Mari, adorei. A nossa pergunta final para todos os convidados aqui é sempre a mesma, tá? E eu já fiz algumas vezes essa pergunta e nunca tive a mesma resposta. E para mim isso é bem interessante, sabe? Ai, meu Deus. Como que você quer que a marca Mariana Mello seja lembrada pelas pessoas? Que lindo! Acho que isso fala muito sobre a gente, né? É impossível não falar de mim, porque a minha marca é o que eu represento. Hoje eu tenho uma missão muito forte, que é em relação ao papel das mulheres no mercado de trabalho. Acho que até mais importante do que prever o futuro e conversar sobre tendências e tudo isso, eu acho que virou uma missão de vida para mim. A Aira me ensinou isso, que eu sou um instrumento de ajuda para as mulheres, mesmo. E com isso eu aprendo muito e me ajudo a projetar. Quando eu projeto as vozes dessas mulheres, eu estou contribuindo para um mercado muito menos insalubre para nós. Claro. Então, quando eu dou voz, quando eu incentivo, quando eu trago à tona todas as ideias geniais dessas mulheres, para mim é uma satisfação e eu estou encarando isso como uma missão dos meus próximos anos. E foi uma coisa que, se você me perguntasse isso ano passado, eu não te daria essa resposta nunca. Mas esse último ano, especificamente na Aira, me trouxe muito essa questão do auxílio das mulheres, de dar voz às mulheres, auxiliá-las para o mercado de trabalho. Muito legal. Tenho certeza que muitas mulheres te veem como inspiração e você inspira muitas mulheres, né, nesse mercado corporativo, que a gente sabe que tem os problemas sociais, enfim, a gente entende que tem muito para melhorar ainda, né? Muito. Ainda é muito insalubre. Sim. Ainda a gente vê casos muito gritantes de mulheres que retornam de licença maternidade e são demitidas, de muitas mulheres que sofrem sozinho, casos de assédio moral, assédio sexual. Ainda é muito sério tudo isso. E se eu pudesse ser um grãozinho de areia que possa, porventura, auxiliar a vida de uma pessoa, inspirar uma mulher, para mim, a minha missão já tá mais do que feita. Mesmo. Porque é possível. Sim. Eu costumo dizer isso nos vídeos. De uma certa forma, eu encontrei, hoje na minha carreira, uma motivação muito maior do que eu planejava. E isso me move de uma forma muito profunda. E eu consegui achar o equilíbrio entre o que eu quero, a minha missão, o quanto eu trabalho e o quanto eu me dedico para minha vida pessoal, para o meu filho, para minha família. Então, é possível. Legal. Mas estou ciente dos meus privilégios, Claro. São muitos. Claro. Mas eu realmente quero ajudar outras mulheres a encontrar esse equilíbrio. Muito bom. Mari, deixa suas redes sociais, onde que a gente te encontra. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu tenho o meu LinkedIn, que é a minha rede principal, é linkedin.com.br, eu acho que é .com, @mari.melo, ou Mariana Melo Campos, se você colocar na busca. Sou LinkedIn Top Voice, é super fácil de me encontrar. Eu também, a Aira Consultoria de Vendas e Posicionamento, eu tenho a página dela no LinkedIn e também tenho no Instagram. Se você não tiver LinkedIn, pode me achar no Instagram, que é aira.consultoria.br. E quem se interessar pela Ginga Store, que é aquela minha startup de Sim. moda, é ginga.store.br. Muito bom. Gostou do episódio? Gostou do Maravilhoso, papo? Lucas, você mandou muito bem. Muito legal. Que bom que você conseguiu também trazer provocações importantes, né? E eu acho que é muito isso, assim. Quem escuta a gente, quem assiste a gente sempre
deixa lá nos comentários ou fala comigo no direct, que é assim, às vezes uma frase, um insight que a gente trouxe aqui muda o rumo às vezes do mês, do negócio daquela pessoa. E muda, né? E muda. A gente precisa continuar fomentando esse empreendedorismo, essa corrente do bem, assim, né? Porque a gente tá aqui para servir, né? A gente tá aqui para gerar valor, e é isso que você falou sobre conteúdos no LinkedIn, na rede social. Eu trago isso para a vida também, né? A gente precisa servir, ser útil para as pessoas, né? Olha, de mensagem final, se eu posso deixar... Fica à vontade, permite, claro. Ninguém vai poder trabalhar a sua marca pessoal por você. Mesmo que você tenha profissionais que te ajudem, que te auxiliam, que te conduzam, isso precisa ser uma pauta sua, mas uma pauta séria. Não deixe a sua empregabilidade na mão de nenhuma empresa. Seja maior do que a sua carreira, o seu nome. Quando você for dizer o que você faz, se você por acaso falar que você trabalha em tal empresa, porque antes eu me apresentava assim: oi, tudo bem? Eu sou a Mari, eu sou diretora de vendas da Decolar. Tá tudo errado. Eu sou a Mari, eu sou empreendedora, eu tenho uma causa. E por acaso o meu trabalho é a luta dessa causa. É por aí. Sim. Não coloque a sua empregabilidade na mão de ninguém. E não deixe nenhuma empresa ser maior do que a sua marca. Você é a sua principal marca. Por favor, lembrem-se disso. Boa. Mensagem dada. Eu acho que resumiu também o nosso papo aqui. Muito obrigado, viu, pelo papo, pelo tempo. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, agradecer ao do Zé Café, que é uma microtorrefação de cafés especiais, que tem como foco a valorização do produtor rural e também a conscientização do consumo do produto do café aqui no Brasil. O produto aí de qualidade, né? O consumo de qualidade. Para você ainda que não viu o episódio com o dono dessa marca, o José Cursino, também está aqui na descrição. E claro que ele trouxe aqui um presente para nossa convidada. Mentira, o do Zé Café, claro. Eu adoro café, gente. Trouxe aqui pra gente um presente, você vai gostar. Amei. Esse aí é de pêssego, notas de pêssego. Amei. Aí depois você entra no Instagram dele também, tem várias dicas de como extrair, né, o melhor café, vários métodos. Que tem uma fazenda de café também, com produção, exatamente disso. Agropecuária regenerativa. Então, o do Zé, ele vai até os produtores, ele seleciona, né, as fazendas, visita as fazendas e seleciona os grãos e traz para São Paulo, e aqui ele torra. Aqui ele torra e coloca dentro do branding dele. Que legal! Que é a do Zé Café. Perfeito. Muito bom, adorei. Muito legal. E você sabe que o agro é um potencial, inclusive de inclusão social, absurda. Né? O potencial que o agro tem de ser um agente de transformação social, não só econômico, mas social. Que lindo, quero conhecer. Sim, a gente tá com um projeto, a gente vai gravar algumas fazendas com o José Cursino. Enfim, não vou dar muito spoiler aqui. Depois você me manda, quero conhecer o José, que legal. Com certeza. Adorei. Gente, agradecer também a Flow Coffee Morumbi. É um restaurante localizado aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi. Você pode pedir tanto pelo delivery ou ir até o restaurante. Café da manhã, almoço, algumas opções mais saudáveis aí. Entre em contato, vai estar aqui na descrição, delivery, enfim. Agradecer também a agência B-Hub, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. Se você quer tirar algum projeto do papel, de repente gravar teu podcast, o espaço está aqui à disposição também. E é isso, mais uma semana entregue. Obrigado, Mari. Obrigado você que chegou até aqui também. Se fez sentido alguma coisa que a gente falou, compartilhe esse vídeo com um seu amigo, colega de trabalho. Tenho certeza que vai agregar bastante para ele também. E não se esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Tá entregue mais uma semana, gente. Valeu, até semana que vem.